tá? O quarto bimestre. Então, vocês já coloquem no caderno de vocês, quarto bimestre, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, dia 8/10, quarto bimestre. Então, o que a gente tem? O nosso quarto bimestre, a gente vai estudar isso aqui. Eu sei que já tem a parte amarelinha aqui, mas não lê ainda não. Então, essa palavra eletroquímica faz vocês pensarem em quê? A eletricidade na química, né? Eletricidade na química? Alguém pensa em outra coisa além disso? Também penso nisso. Isso, eletricidade na química, beleza. Então, a química a gente... Oi, Juan, seja bem-vindo, meu lindo. A química a gente acaba estudando as reações químicas, não é? Né? Uma substância se mistura com a outra para dar origem a outras coisas, a gente não vê isso na química? Sim, bastante. Né? Então, é isso que... Oi, André, seja bem-vindo. Uma coisa que... Beijo, beijo. Deixa eu ver o chat. Ô, meu pai. Ô, professora, Oi. vai precisar copiar isso ou depois pode imprimir? Pode imprimir, pode imprimir. Tá bom. Você vai mandar o arquivo pra gente? Eu vou mandar o arquivo para vocês. Mas, aí, pelo menos no caderno, anota aqui, né? Então, quarto bimestre. E quem não vai imprimir, então anota, por favor, gente. Então, assim, pensando nas reações químicas, a gente tem reações, uma substância se mistura com outra para dar origem a outra coisa, tá? Então, na parte da eletroquímica, aí vocês falaram, né? Eletricidade na química, beleza. Então, o que a gente vai estudar dessa eletricidade da química? Como isso? Né? Então, a gente vai estudar, a gente vai visualizar reações químicas que acontecem liberando eletricidade. Tá? Então, a gente vai ver a parte da eletricidade na química realmente. Tudo bem até aqui, gente linda? Sim. Sim? Então, ó, o Juan já entrou colocando o número de chamada dele. Vocês também coloquem, por favor, o número de chamada, please. Tá? Então, faz assim, gente. Vocês já colocaram 4 bimestre, aí anotaram no caderno introdução ao estudo da eletroquímica, tá? Quem não for imprimir, então faz um favor de ter isso aqui no caderno, porque assim, quem vai imprimir e vai colar no caderno, né? Aí, quem não for, então vai ter que ter isso aqui no caderno. Eu juro que não é muita coisa, tá bom? Então, aí agora vamos ver o que está escrito aqui. Alguém pode ler para mim? Professora, Fala, Kevin. essa matéria é mais complicada que a outra? Ela tem mais cálculo. Ela tem mais cálculo. Fala. Eu leio. Você lê? Então, por favor. Vocês estão escutando normal, né? Se às vezes meu fone ele desativa do nada, vocês me avisam, tá bom? Uhum. Tá. Introdução ao estudo da eletroquímica. A eletroquímica é um dos ramos da físico-química que estuda as relações existentes entre as relações químicas e a corrente elétrica. Ocorre conversão da energia química em energia elétrica. Então, na realidade, isso daqui só pegou o que você e a Stephanie falaram, né? E deu uma cara científica, né? Porque vocês falaram assim, a eletricidade não é química, beleza. Aí aqui, só transformou aqui numa parte mais científica, mas é exatamente o que vocês falaram, tá? Então, o que a gente tem? Que vai ser a conversão da energia química em elétrica. Se a gente pensar lá no no segundo bimestre, quando a gente viu a termoquímica, era a conversão da energia química em calor, né? Que a gente falava em calor, né? Então, reação que absorvia calor, reação que liberava calor. Então, lá era a parte de calor,
né? Energia química sendo transformada em calor. Aqui a gente vai ver o quê? Energia química sendo transformada em energia elétrica, tá? Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, assim, energia, ela nunca acaba. Uma energia sempre se transforma em outra. Tudo bem, gente? Tá? Então, um exemplo disso, a gente tem a energia do Sol. A energia do Sol, ela é a energia que ela dá origem a todas as outras. Então, vocês têm ideia como é que a energia do Sol dá origem às outras energias? Podem falar aí, podem escrever no chat, vamos lá. Vocês têm ideia? O que, Como é que... Fala, Kevin. não, o que você tinha falado? A energia do Sol, ela dá origem a todas as outras energias. Então, vocês têm ideia, ou coloca aí, qualquer coisa que vocês vierem na cabeça, que energias dependem do Sol? O Sol, ele dá origem a quais outras energias? A energia solar. Energia solar. Como? Energia térmica. Então, energia solar, energia térmica. A energia... hidrelétrica não, porque é da água. Será que não? Será que na hidrelétrica o Sol também não influencia? Eu acho que não, né? Porque eles não, pelo que eu sei, a coisa da hidrelétrica, ele não funciona a partir do fluxo da água. Então, mas a gente tem chuva. Por que a gente tem chuva? Porque a água evapora e tem um ciclo da água, né? E quem que faz a água evaporar? Sol. Então, tá vendo como o Sol influencia em todas as outras energias? Tá? Então, o Sol, ele é a energia... Oi, fala. Até energia nuclear? No caso da energia nuclear, aí você me pegou. No caso da energia nuclear, não. Né? Tá. Nossa, eu No estava caso... curioso. Oi? Só estava curioso. Ah, tá. Aí você tá certo. Então, no caso da energia nuclear, não, porque são os elementos radioativos, né? Que eles emitem radiação, então isso daí não tem a ver com o Sol. Aí você está certinho, você me pegou, e por isso que é bom a gente conversar. Aí vamos falar um pouquinho do Sol para a gente dar sequência aqui. Então vamos falar o Sol. Aí você falou, o Sol evapora a água, aí tem a chuva, então a gente tem o quê? As chuvas, elas são carregadas as nuvens, né? São carregadas pelos ventos, e acaba chovendo em determinados lugares. Então, vai chover num rio que tem uma represa, que tem uma hidrelétrica, e assim vai, né? Então, o Sol influencia nisso. Como que o Sol influencia na energia química? Então, vamos pensar. As plantas fazem fotossíntese, certo? Não é, gente? Né? Eita, que hoje vocês estão calados também. Então tá, sim. As plantas fazem fotossíntese. E uma das coisas primordiais para acontecer fotossíntese nas plantas é a luz, né? É a luz solar. Sem luminosidade, sem luz, não vai ter a fotossíntese. Né? Aí você deve estar pensando, o que a Zélia está querendo chegar com a fotossíntese? Porque assim, as plantas absorvem o gás carbônico do ar, né? E com a luz do sol, as plantas vão transformar esse gás carbônico em energia química, né? Vão transformar em glicose, né? E essa energia química, essa glicose, a gente pode transformar em energia calorífica, né? Outras energias, então a gente tem... Vamos ver se a gente consegue fazer, ou se a gente não conseguir, aí eu mostro o vídeo para vocês. A gente consegue fazer pilha, né? Com batata, pilha com limão. Aí vocês vão falar assim, nossa, pilha com batata, pilha com limão? Sim. E como a gente está falando da parte de eletricidade, então a gente vai estudar pilhas também. Tudo bem, gente? Então, tá dando para situar mais ou menos o que a gente vai ver esse bimestre? Sim. Então tá. Então, quem não vai imprimir e colar isso no caderno, então já printou, já fez o print da tela para colocar isso aqui no caderno?
porque aí depois eu vou abrir, eu não vou abrir hoje não, porque eu sei que vocês estão meio atarefados. Depois eu abro uma atividade para vocês postarem as anotações de hoje, que já vai servir para a nota atitudinal do quarto bimestre, tá? Então, quem vai imprimir, depois vai imprimir bonitinho, aí vai fotografar e vai me colocar lá no Google Class. Quem não, aí vai fazer essas anotações. Beleza? Vou para a próxima página. Gente, essa parte aqui. Aí tá aqui. Alguém lê para mim? Eu vou ler. Então, por favor. As reações estudadas na eletroquímica são as de óxido de redução, ou seja, aquelas em que há transferência de elétrons, além de ocorrer de modo simultâneo uma oxidação e uma redução de determinadas espécies químicas que participam do processo. Tá, deixa eu traduzir isso para vocês. Então, a gente tem reação de oxidação e redução. Tá, vocês devem estar pensando, não traduziu nada porque eu não sei o que é isso, mas a gente já vai saber. Então, quando a gente pega e junta oxidação e redução, aí vira uma palavra só, que vira óxido-redução. É mais ou menos assim. Se a gente tem um ladrão, o ladrão ele tem que ter uma vítima para roubar, certo? Concordam comigo? Né? Ou se a gente tem um jogo que não pode acabar empatado, a gente sempre vai ter um ganhador e um perdedor. Então, o que está dizendo aqui nessa parte é que numa reação de óxido-redução, numa reação que vai ter a transferência de elétrons, então alguém sempre vai ganhar elétrons e alguém sempre vai perder. Por quê? Porque a gente tá acontecendo aqui uma transferência, tá? Então, aqui vai estar acontecendo o quê? Uma transferência de elétrons. Então, basicamente, o que acontece numa reação de óxido-redução? Alguém vai ganhar elétrons e alguém vai perder, tá? Aí vocês devem estar pensando, mas o que tem a ver os elétrons a ver com a eletricidade? Vamos ver as duas palavras, elétron e eletricidade. As duas palavras não se parecem? Podem colocar no chat, gente. Sim. Né? Então, as duas palavras se parecem. Então, quando a gente tem essa transformação da energia química em energia elétrica, na realidade, o quê? São os elétrons que tem nas substâncias que são passados de uma substância para outra, e quando os elétrons eles saem, né? Então, eu tenho elétrons de um lugar, eles saem de um lugar e eles vão para outro lugar, essa transmissão aqui é a eletricidade. Então, a gente tem aqui, eu estou com a luz acesa, eu estou com o computador funcionando, porque está chegando a eletricidade aqui nos equipamentos. Né? Então, essa eletricidade, ela está vindo através de onde para chegar aqui no meu computador? O que tem na minha casa que chega a eletricidade? As tomadas? As tomadas? E antes das tomadas, por trás das paredes? A fiação. A fiação. Então, e essa fiação é feita de quê? Normalmente acho que é de cobre, né? Isso, de cobre, é feito de metal, e o metal que acaba tendo menos perda de energia, porque assim, a gente tem o fio faz de conta que isso aqui é o fio de cobre, né? Então, os elétrons vão sair de um lugar e vão chegar em outro. Então, qual é o meio de condução desses elétrons? É o fio, né? Se o fio, né, se o metal ele tiver muita resistência, não deixar os elétrons fluírem com muita facilidade, então vai esquentar. É como se eu pego aqui, aí eu pego e vou friccionando aqui a caneta. Se eu fricciono durante muito tempo, não esquenta? Vocês já tentaram fazer isso? Sim. Né? Agora, se eu não apertar tanto, se eu só passar de leve a mão, não vai esquentar. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. No caso, usa-se cobre, por quê? Porque o cobre ele não tem tanta resistência na passagem dos elétrons, né? Na passagem da eletricidade, por isso que usa o cobre. Então, o Kevin está certíssimo, né? Aí a gente tem o quê? Os elétrons vão passar de um lugar para o outro. Então, isso daqui é eletricidade.
No dia a dia, essa eletricidade da gente, no Brasil, na maior parte, vem das indústrias, das usinas hidrelétricas, né? Mas a gente tem outras formas de eletricidade também, tá bom? Aí o que a gente vai aprender agora? A gente vai aprender como que acontece a transformação da energia química em energia elétrica. Até aqui, gente, dúvidas? Não. Não? Ninguém? Povo que não tem dúvida, coloca aí no chat que não tem dúvida, please, para eu saber que vocês estão vivos. Ok. Beleza. Então, o que a gente vai aprender? A gente tem que aprender algumas coisinhas dessas palavrinhas bonitas aqui, tá, gente? Então, a gente vai aprender o significado dessa palavra bonita aqui. E a gente vai aprender o significado dessa palavra bonita aqui. Tá? Antes de eu mostrar para vocês, eu vou levar vocês a pensar numa coisa. Então, vamos lá. Essa palavra aqui, que eu estou circulando aqui. O que eu estou circulando? Qual é a palavra? Redução. Redução. Então, vamos esquecer a parte química e vamos pensar na nossa vida. Essa palavra redução, vocês já ouviram falar? Não na química, estou falando na vida, não já? Sim. Então, na vida de vocês, o que redução significa? Quando ele diminui algo, então, sei lá, quando teve uma redução de salário. Salário. Todo mundo concorda com o Kevin? Hein, gente? Que a redução significa diminuição? Todo mundo concorda? Sim, não? Vamos lá, gente. Vocês concordam? Sim, concordo. Então, a gente tem, eu acabei de falar para vocês que essas duas palavrinhas, uma é o oposto da outra, beleza? Então, se a gente sabe que redução é diminuição, então tem uma coisa diminuindo, a oxidação, se é o oposto, a oxidação vai ser o quê? Hein, gente? Ó, Pode já... repetir, professor? Oi? Fala, Kevin. Pode repetir de novo, por favor? Tá assim, vocês já me falaram que redução é diminuição, certo? E eu tinha falado para vocês que essas duas palavras, a oxidação e a redução, elas são opostas. Então, aqui na química, são coisas opostas. Então, a redução é diminuição, beleza. Então, a redução na química também é a mesma coisa da redução na nossa vida. Então, ela está diminuindo alguma coisa, beleza. Então, se a redução é diminuição, o que é a oxidação? Se ela é o oposto da redução? Ela aumenta, então, ela, ao invés de estar diminuindo, ela vai estar aumentando. Perfeito. Então, é isso que eu quero que vocês gravem. Então, a oxidação está diminuindo, a oxidação está aumentando. Agora, Zélia, está aumentando o quê? Está diminuindo o quê? Né? Então, a gente vai se pautar nessa nossa matéria, nisso aqui, gente, ó. Tá? Em elétrons. Tudo bem? Vamos dar uma recapitulada. Elétron. Esse aqui é o símbolo do elétron. Elétron é uma partícula que ajuda a formar o átomo, certo? Certo. Certo? Ele tem uma carga. Né? A gente tem duas partículas que têm carga. Alguém lembra qual é a carga do elétron? Ele não tem carga positiva e negativa? O elétron, ele tem uma carga só. O átomo tem positiva e negativa, porque o átomo, ele tem partículas com carga. Agora, o elétron é uma dessas partículas. Ele é positivo, não é? Não. Ele é negativo? Ele é negativo. Mas não tem problema. Mas ele não manda energia? Como que ele é negativo? A gente está falando de carga elétrica. A gente não está falando se está mandando energia. É isso que eu quero que vocês gravem, tá, gente? Então, assim, lá na constituição do átomo, a gente tem os prótons, que são as partículas positivas. No núcleo, junto dos prótons, a gente tem os nêutrons, que não tem carga. E a gente tem, na eletrosfera, ao redor do átomo, a gente tem os elétrons.
E o positivo e o negativo são as cargas elétricas dessas nossas partículas. Então, o positivo e negativo não está dizendo se ganhou ou perdeu alguma coisa. Isso daí é a carga elétrica dele. Então, o elétron ele tem carga elétrica negativa, tá? Então, qual é a carga elétrica do elétron? Negativa. Ele é uma partícula com características negativas, tá? Então, perguntas até aqui? Sim, não, talvez? Não. Não? Então tá. Vocês lembram que a gente fez lá no bimestre passado, no comecinho do bimestre, a gente estava calculando o número de oxidação? O NOx das coisas? Sim, quando a gente utilizava o jogo da velha ou a equação de primeiro. Isso. Então, gente, ó, número de oxidação. Ó a palavrinha aqui, ó. Então, aquilo que a gente aprendeu, a gente vai utilizar aqui. Aí talvez alguém vá falar assim, professor, eu não lembro, eu esqueci. Aí não tem problema que eu tô aqui para relembrar, tá? Então, aquilo que a gente aprendeu no bimestre passado, a gente aprendeu por vários motivos. Um deles é que eu ia explicar para vocês como é que dá o nome dos ácidos usando o jogo da velha lá. Só que por conta do distanciamento eu não tive tempo de fazer isso. Mas, se eu não conseguir esse ano que vem eu explico, tá, gente? Mas não tem problema. Então, o joguinho da velha vai ajudar a gente a descobrir quem vai ganhar elétrons e quem vai perder, tá? O joguinho da velha vai ajudar a gente a isso. Aí a gente vai ter átomos com cargas, tá? A gente vai ter os átomos com as cargas. Aí a gente vai ter átomo que a carga vai aumentar e que a carga vai diminuir. Aí vamos voltar aqui. Tá vendo, ó? A carga vai aumentar. Se a carga vai aumentar, o que está acontecendo com ele? Se a carga dele aumentou? Tá ocorrendo uma oxidação, né? Isso. Aí a gente vai ter elementos que a carga vai diminuir, vai acontecer uma redução, tá? Então, o que a gente vai estudar, a gente vai visualizar que está acontecendo essa transferência, né? Que está transformando a energia química em energia elétrica, a gente vai ver em termos de cargas, as cargas dos átomos, tá? Então, aí deixa eu apagar aqui, para ficar mais fácil para vocês. Aí, por favor, gente, dá um print nessa parte aqui, por favor. Tá? Então, a gente tem aqui... Fala. E o material que você vai enviar vai ter isso? Sim, na realidade, o que eu vou fazer? Assim que eu terminar essa aula de hoje, eu vou transformar isso aqui em PDF e eu vou postar lá no Google Class e eu mando para a sala de vocês também. Ah, tá. Bom. Tá? Eu tenho como fazer isso. Aí eu vou fazer isso daqui. Aí quem não vai imprimir, vai ter que copiar. Tá, gente? Porque vai ter que ter essas anotações. Tá bom? Então, vamos pensar aqui. Então, redução. Então, a palavra redução. A redução, então, a gente vai ter... Vamos escrever aqui. Então, a carga... Aí, Zélia. De novo. Redução. O que vocês acham que vai acontecer com a carga dos átomos? Na redução. Fala para mim. A carga vai ser negativa, né? A carga vai aumentar ou diminuir? Diminuir? Isso, ela vai diminuir. Tá dando para entender isso, gente? Sim. Então, lá. Então, a redução. Carga vai diminuir. Beleza. Tá bom? Então, aí tem essas palavrinhas doidas aqui. Cátodo. Quando a gente tem uma substância iônica, então, Na,
Cl. Quando a gente tem uma substância iônica, cada um desses aqui não tem um nome? O positivo não tem um nome, o negativo não tem um nome? Vocês lembram? Em segundo B. Vocês lembram qual é o nome da parte positiva da substância iônica? O que você fala, professora? Então, assim, numa substância iônica, a gente tem o positivo e o negativo, não tem? Essas partes, a parte positiva e a parte negativa, não tem um nome? Cada uma não tem um nome? É polar e apolar, é isso? Não, isso daí é característica dos polos. Então, tá, deixa eu escrever. A gente tem o cátion e a gente tem... E o ânion. Isso. Nossa, eu nunca lembro dessa coisa. Ânion, verdade. A gente tem o cátion e o ânion. Vamos lá, sai daqui. Vai para lá. Vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. A gente tem isso. Então, uma substância iônica, perdão, a parte positiva é o cátion e a parte negativa é o ânion. Então, vamos pensar, numa pilha. A pilha não tem o polo positivo e o polo negativo? Vocês já viram? Vocês já olharam na pilha? Sim, sim. Então, gente, tudo tem a ver com o positivo e o negativo que a gente vai estudar aqui, tá? Então, cátion é o positivo, ânion é o negativo, tá bom? Então, ó, aí o que que tá escrito aqui em cima? Cátodo. Cátodo que vem de onde? Que vem de cátions. Que vem de cátion. Então, na minha substância iônica, o cátion quem que é? O cátion é o positivo. Então, eu quero que vocês gravem que o cátodo é o polo positivo da minha pilha. Professora, Fala. eles gostam de complicar a vida. Por que não colocou cátion? Aí não precisava criar outra palavra. É que, na realidade, isso aqui não usa só na química, não, tá? Usa na física, usa em um monte de lugar, tá? Ah, eu apaguei isso aqui, acho que eu vou deixar. Acho que fica legal ter isso aqui, né, nas anotações de vocês. O que vocês acham? Sim, faz a gente lembrar o que é cátion e... Tá, então não vou apagar, não. Então, assim, é porque não usa esse termo só na química, usa na física também, tá? Então, o que é o cátodo? O cátodo é o polo positivo, beleza? Sim. Tá. Esse aqui ocorre redução, esse tipo de coisa, depois eu falo para vocês. Eu quero que vocês gravem isso. Então, cátodo é o quê? Cátodo é o polo positivo. Tranquilo? Então, agora vamos para oxidação. Se a redução, a carga diminui, ó, a carga vai diminuir na redução, o que vai acontecer com a carga na oxidação, gente? O que vai acontecer com a carga elétrica na oxidação? Vamos lá, gente linda. Uma é o contrário da outra. Vamos lá. Vamos, gente. Oi. Escreve aí no chat, please. Vocês não entenderam a pergunta, gente? Repete, por favor. Vamos lá. A gente está falando de oxidação e redução. Aí a gente tem que redução, a carga vai diminuir, a carga elétrica, né? A carga é isso aqui, né? A carga vai diminuir. Ah, obrigada, Lívia. Aí, se a oxidação é o contrário da redução, então a gente tem que a carga vai aumentar. E o anodo, ele lembra a ânion, né? Isso, perfeito, perfeito. Tá vendo, gente, que a química, ela é complexa, mas, assim, uma coisa leva a outra. Então, por isso que
a gente não pode esquecer, e a gente nem esquece, né? Porque a gente é forçado a lembrar sempre. Então, a carga vai aumentar. Todo mundo concorda com a Lívia, gente? Sim, não, talvez? Sim. Sim? Então, eu vou colocar um lembretezinho aqui, vou colocar aqui a flechinha. Não, vou colocar aqui na frente. Então, a carga aumenta. E aqui a carga diminui. Né? Aí, a gente tem, aqui no caso, o ânodo é o polo negativo, né? Então, cátion e ânion, como disse o Kevin, né, para a gente lembrar. Então, o cátodo é o polo positivo, ânodo é o polo negativo. Tranquilo? Até aqui, gente. Alguma dúvida do que eu falei até aqui para vocês? Não. Não? Então tá bom. Aí eu vou agora explicar para vocês como é que a gente vai conseguir entender essas partes aqui de baixo. Essa parte, isso aqui, tá? Vocês já gravaram que o cátodo é o polo positivo e ânodo é o polo negativo? Beleza. Então agora vamos entender as outras partes. Então, quem pode ler aqui para mim? Ou tá pequenininho, quer que eu aumente? Eu leio. Então, por favor. Por exemplo, a seguir há uma relação desse tipo, na qual uma placa de zinco metálico, ZNO, você fala ZNO? Não, é zero. É a carga dele. Lembra de substância simples, a carga é zero? Ah, sim, é ZNO, ou não, 0,8. Isso. É colocado em uma solução de sulfato de cobre, que possui cátions, cobre é 2, né? Isso. Cobre 2. Cu 2 Dois mais. dissolvido. O zinco sofre oxidação, perdendo os 2 elétrons e transformando-se no cátion zinco, Zn2+, enquanto os íons cobre recebem este elétron e transformam-se em cobre metálico, Cu0. Veja a equação iônica desse processo. Deixa eu ter que falar essa equação? Não, não precisa. Então, vamos pensar aqui. Aqui, gente, vocês estão vendo que o Cu está com carga? Aqui, inicialmente, está Cu2+? Sim. A carga dele é 2+, certo? Aí tem a flechinha, aí tem a reação, e depois da flecha não tem nada. Aí, quando não tem nada em cima, então, numa substância simples, é sempre o quê? Qual o valor de uma substância simples, gente? 0. Isso, 0. Então, aqui é 0. Aqui o zinco, antes da reação, é substância simples. Então, a carga dele também é 0. Certo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar zinco com zinco, cobre com cobre. Eu não posso comparar o zinco com cobre, tá? Nem o cobre com zinco. Então, um exemplo, Kevin. Aí eu vou falar assim, o Kevin, no início do ano, ele tinha dificuldade com certas coisas, mas com o passar do tempo, essas dificuldades o Kevin não tem mais. Então, eu estou comparando você com você mesmo. Eu não posso falar assim, o Kevin tinha dificuldade com tal coisa. Mas agora o Caio não tem mais a dificuldade. Tem alguma coisa a ver? Não. Não, né? Então, quando a gente compara, antes da flecha e depois da flecha, a gente compara o mesmo elemento. Então, eu vou comparar quem? Eu vou comparar o zinco com o zinco. Nossa, olha, tá vendo? Falei demais. Mas ali ficou retinho, olha. Falei demais. Então, eu vou comparar quem? Zinco com zinco. E eu vou comparar cobre com cobre. Todo mundo concorda? Sim. Não fica tão bom. Aí, vamos agora analisar. A gente está analisando que a carga aumenta e a gente está analisando que a carga diminui. Não é isso que a gente acabou de ver? Sim. Então, agora vocês vão me dizer. Então, a gente vai falar do zinco. Quanto que era a carga do zinco? 0. Aí foi para quanto?
Aumentou mais 2. Então, a carga aumentou? Aumentou 2. Então, se a carga aumentou, o que aconteceu com o zinco? Foi a oxidação. Tá vendo? Como vocês são espertos? Eu amo vocês. Então, aqui aconteceu o quê? Oxidação. Então, o que é oxidação? Oxidação é quando a carga aumenta. Beleza? Agora, vamos ver aqui do cobre. Quanto que era a carga do cobre? Era mais 2. E depois virou quanto? Caiu para 0. Então, o que aconteceu com a carga do cobre? Houve uma redução. Todo mundo concorda com o Kevin, gente? Escreve aí no chat, por favor. Pra eu saber que vocês estão vivos. Ou se alguém não entendeu, fala para mim. Sim, sim, sim. Até aqui tá fácil? Extremamente fácil. Então tá. E inicialmente é isso mesmo, gente. Eu quero que vocês entendam o que vai aumentar, o que vai diminuir. O que vai aumentar e diminuir é a carga. Tá? O que? Quando eu falo o que começa a ficar difícil. Não, Caio, não. Então vamos lá. Vamos pensar em termos de ladrão. Tá? Então, a gente tinha que o CU era 2 mais. Todo mundo concorda? Que o CU era 2 mais? Sim. E a gente tem que lembrar que a gente está falando de eletricidade. Se a gente está falando de eletricidade, a gente está falando de elétron, certo? A gente está falando dos elétrons. Então, alguém ganhou elétrons e alguém perdeu aqui nessa jogada, tá? Aí, eu quero que vocês gravem o quê? O zinco 0 aqui, a gente chama de zinco metálico. Então, zinco metálico significa que ele não perdeu nada ainda. Ele não perdeu nenhum elétron ainda. Tá? Então, quando ele está 0, é que ele não perdeu nenhum elétron. Beleza? Gente? Caio? Sim, entendi, professor. Tá? Ele está 0 e não perdeu nenhum elétron. O de cobre fica onde? Eu já vou mostrar para vocês. Aí, a gente tem aqui. Então, ele era zinco 0, beleza. Só que o Cu2+, ele é mais forte que o Zn. Então, ele foi lá, ó, encheu o zinco de porrada e falou assim, eu sou mais forte que você, eu vou roubar seus elétrons, tá? Então, eu vou roubar seus elétrons e vou ficar com eles para mim. Aí, o que o cobre fez? Ele roubou os elétrons do zinco e ele virou Cu2+, porque ele roubou, ó, ele era Cu2+, certo? Sim ou não? Sim. Aí ele vai roubar 2 elétrons, ó, 2 partículas negativas, né, com carga negativa do zinco, e ele vai ficar 0. Então, quem vai ganhar elétrons? Então, é só... Eu acho que fica fácil pensar assim. A gente tem o polo positivo e a gente tem o polo negativo. Os opostos não se atraem? Sim. Então, quem que vocês acham que vai puxar o negativo? O positivo ou o negativo? Quem que vai puxar o positivo? O negativo, perdão. Quem vai puxar o negativo? O positivo. Isso. Então, nesses dois aqui, ó. Nesses dois aqui, quem que tem carga positiva? Desses dois aqui, gente, ó. Quem que tá com a carga lá em cima positiva? Não tá aqui em cima? 2. Isso, tem o 2, é o Cu, não é? Então, aqui, ó, tô vendo antes da flecha. Então, eu tô comparando esses dois aqui. Então, quem é a carga positiva? É o Cu. Então, se ele é a carga positiva, ele vai atrair os elétrons para ele. Ele vai atrair o negativo para ele. Tá dando para entender? Que os opostos se atraem? O positivo atrai... Isso. Então, nesse caso aqui, a gente tem o Zn e tem o Cu2+. Então, quem que vai ganhar elétrons? É o positivo, é o Cu2+. Quem que vai perder os elétrons? Nesse caso aqui, o Zn ele não tem carga nenhuma, mas ele vai perder elétrons.
tá? Aí, eita, quem ganha elétrons é o polo positivo, quem perde os elétrons é o polo negativo. Aí vocês podem pensar assim, se ele perdeu, significa que ele mandou os elétrons embora, concorda comigo? Se ele perdeu os elétrons, ele mandou os elétrons embora? Segundo B. Oi, oi, oi. Gente. Falta 4 minutos. Professora, pode repetir, por favor? Vamos lá. O CO2+, ele é o positivo. Então, os opostos se atraem. Então, o positivo vai atrair a carga negativa, certo? Certo. Certo. Se ele ganhou, alguém perdeu. Aí, quem perdeu aqui foi o ZN. Concorda comigo? Uhum. Então, se ele perdeu, significa que ele mandou os elétrons embora. Os elétrons saíram dele. Então, a gente pensa assim, quem ganhou é positivo porque atraiu os elétrons. Quem perdeu é negativo, por quê? Porque expulsou os elétrons. Tá? Então, se a gente falar numa pilha, aí a gente tem que o polo positivo da pilha é o CO2+, e o polo negativo da pilha é o zinco. Tudo bem? Sim, tudo bem. Tá? Aí a gente tá... Fala, Kevin. O que é aquele S embaixo, aqui, S? Ah, tá. O S significa sólido. Então, quando a gente fala que o zinco está no estado metálico, ele está no estado sólido, que é um metal, né? Os metais são sólidos a temperatura ambiente, a gente viu isso ontem. O AQ significa que está dissolvido em água. Então, a gente tem aqui o recipiente, aí a gente tem os íonzinhos de cobre dissolvidos na nossa aguinha. Aí o AQ significa aquoso. Então, os íons de cobre estão dissolvidos na água. Ah, tá bom. Tá? Aí, quando o cobre rouba os elétrons do zinco, aí, depois da reação, aí ele fica zero, ele fica o quê? Ele fica sólido, ó. E o zinco que vai para a água. Mas depois eu mostro essa reação para vocês. Seria legal, eu pego um vídeo, seria legal se a gente visse, lá na escola a gente tem, daria para fazer essa experiência, mas eu mostro o vídeo para vocês depois. Eu só queria que vocês entendessem o que é oxidação e o que é redução. Então, deu para entender o que é oxidação e redução? Sim. Então tá, todo mundo entendeu, gente? Coloca aí. Deu? Então tá. Então, coloca o número de chamada no chat, please. Tá bom? E a partir daqui a 15 dias. Mas aí eu retomo com vocês isso daqui, tá bom? Aí eu vou fazer uma coisa e vou pedir um favor. Eu vou pegar essa minha lousa aqui, eu vou transformar em PDF, e eu vou colocar lá no Google Class como material de estudo Zoom do 4º bimestre, e vou mandar também no grupo da sala de vocês, tá? Quem for imprimir, então já peço que imprima tudo e cole no caderno. Quem não, aí vê até onde eu expliquei, e eu preciso que vocês tenham até essa parte aqui no caderno. Tá? Se vocês preferirem, quem for copiar, aí fala para mim, professora, eu prefiro que a senhora tire um print do que eu quero, do que eu preciso ter no caderno, do que eu preciso copiar. Aí eu tiro um print aqui e eu coloco lá na sala e vocês vão precisar ter isso no caderno, por quê? Porque são coisas que vocês vão ter que olhar sempre, tá? Desculpa o sacrilégio, mas no momento vai ser a nossa Bíblia, vai ter que ser a nossa bibliazinha de cabeceira. Beleza, gente linda? Sim. Então, amo vocês. Então, beijinho, tá? Bom final de semana. Eu sei que vocês têm aula amanhã ainda, tá? Mas não é comigo. Então, bom final de semana e bom feriado. Beijo. Beijo, tchau pra você. Tchau, professor. Beijo, professor. Igualmente. Tchau.